Fala, gatedo! Tudo bem por aí? Eu falei pra vocês que a gente ia voltar aqui falando de livros. E voltamos! Estamos cá estamos de novo. E foi um desespero Com um cafezinho. sem açúcar. Lembra? Se você não Um sabe, cafezinho ali, volta pro filha da- outro. Ó, psh. Pi. Tirem as crianças da sala. Se vocês não sabem sobre o cafezinho, volta no outro vídeo lá que vocês vão entender o porquê do cafezinho. Ei, seguinte, ó, que a gente trouxe pra vocês hoje. Os livros. Alguns, porque nessa casa o que não falta são livros andando, perambulando por aí. E, inclusive, aqueles que a gente empresta e nunca mais vê, viu? Se você tá vendo. Se você tem um livro nosso e você não devolveu, nós vamos Fica te expor a nos dica. próximos vídeos. Tá? Nome, telefone e vamos pedir para quem entre em contato com vocês. Então, devolva. Seguinte, ó. A gente veio aqui, a gente quer falar com vocês sobre vários livros, mas não vai dar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente fala sobre 4 que a gente acredita que vai incentivar muito você, porque são leituras práticas, leituras dinâmicas, de fácil comunicação e entendimento, porque a gente quer que você leia eles e saia colocando em prática já, entendeu? Pra você não ficar naquela leitura de, mais um livro. Mas que você consiga colocar em prática, assim, ó, terminou de ler a página, já vai lá e coloca o negócio pra funcionar. A gente trouxe tanto leituras de autoconhecimento como leituras mais leves também. Vamos pensar o seguinte, nós temos diversos níveis de livro e agora esses que a gente trouxe aqui, talvez um seja um pouquinho mais denso, mas os outros são tudo livros iniciais. E adivinha de quem é o livro mais denso? Não é? Que é? Esse aqui, amor. Não é não, é o especialista em pessoas. Nossa, nunca que eu acho. Ó, então a gente já entendeu que tem níveis aqui de entendimento sobre ser mais denso ou não. Vamos ver qual que você se identifica, depois você fala pra gente. Qual que você achou mais denso deles? Então, o primeiro livro que nós vamos trazer é O Monge e o Executivo. Uma história sobre a essência da liderança. Eu já li esse livro, eu acho que esse foi o livro que eu mais li até então. Eu acho que eu já li esse livro umas 4 vezes. E por que eu li esse livro umas 4 vezes? Ele é um livro muito fácil de ler. É uma história muito tranquila, que é uma história reflexiva. É uma história onde nos coloca na posição do personagem principal e nos faz refletir sobre como que nós estamos levando a nossa vida. Com toda certeza, vocês vão ter nessa leitura uma leitura muito simples. E por que eu li diversas vezes? A primeira vez que eu li com 16, mais ou menos, porque eu lembro que eu estava no ensino médio. Quando nós estamos lá na fase do ensino médio, nós temos uma percepção de realidade e uma percepção de vida. Quando eu li alguns anos depois, eu já estava trabalhando, eu já tinha um negócio, eu tive outra percepção em relação a esse livro do que é liderança, do que é abrir mão de algumas coisas. E no ano passado eu li ele novamente. No ano passado eu tive uma visão completamente diferente do que é prioridade, do que eu preciso fazer, do que eu preciso mudar, do quanto eu me familiarizava com o personagem principal desse livro. Então a primeira dica que nós vamos deixar é O Monge e o Executivo. Eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito leve para ti. É uma leitura de desfrutar, é uma leitura para tu aproveitar. Pode ser até aquele livro de cabeceira antes de dormir. Sabe aquela leitura onde não precisa ter aquela atenção tão focada em questões de conhecimento? O Monge e o Executivo é esse Inclusive livro. aqui, o subtítulo dele é Uma História sobre a Essência da Liderança. Então ele te coloca numa visão de liderança, ele te coloca sobre uma perspectiva de como ser o próprio líder da sua vida e como ser o líder de outras pessoas sem perder a sua própria essência, né? Então, para você que quer desenvolver a liderança, tanto na sua vida pessoal quanto com as pessoas, isso aqui é primordial, livro de cabeceira, hein? E até assim, só para fechar ele, o título do livro, O Monge e o Executivo, ele é o resumo da história. Então, a história se passa num executivo que vai para um monastério, encontra um monge lá, e lá ele tem diversos aprendizados, diversos ensinamentos lá dentro. Então, ó, livro de cabeceira, vale a pena. Verdade. Sabe uma coisa que talvez a gente seja importante falar aqui pra vocês? Quando que a gente escolhe um livro para ler? Alguns livros eles são necessários, né? Eu vou fazer uma faculdade de Direito.
Então, Perfeito. são livros que eu tenho a obrigação de ler, porque é um conhecimento extremamente necessário. Agora, quando eu preciso falar de algum assunto, entender algum assunto... Michelle, a gente falou sobre um vídeo sobre autoestima ali alguns atrás, né? Eu quero falar sobre autoestima. Nossa, que autor eu vou escolher? Tem 50 mil tipos de livros sobre autoestima. Que caminho eu vou seguir para entender? Eu acho importante você entender como fazer para escolher os livros que você gosta de ler. Porque, por exemplo, eu vou falar sobre o que eu faço, tá? Eu escolho um tema. Então, a gente eu quero falar sobre mentalidade. Então, quem são os autores hoje que escrevem sobre mentalidade? Eu vejo os autores que têm uma comunicação muito parecida com a minha, que têm os mesmos princípios que os meus, que pensam igual a minha linha de raciocínio. Por quê? Vai ser mais fácil para eu entender a comunicação desse autor, vai ser uma leitura mais prazerosa e não vai entrar em atrito e conflito sobre aquilo que eu acredito ser fundamental para mim, que são os meus princípios e são os meus valores. Então, vai alimentar algo que eu já sei que é bom em mim. Então, quando vocês forem fazer a escolha de livros para ler, vejam o que é necessário e fundamental. Por exemplo, Daniel Goleman. É fundamental, quem quer entender sobre mentalidade precisa ler Daniel Goleman. É fácil? Nem todos. É gostoso? Nem todos. Mas para quem quer estudar sobre mentalidade, quem quer ser coach, quem quer ser terapeuta, quem quer ser psicólogo, quem quer engrenar nessa área da saúde emocional, precisa ler os princípios que lá existem. Porque é fundamental. Michelle, eu quero melhorar a minha mentalidade. Aí eu vou começar a indicar para vocês um dos livros que... Por que eu tô falando sobre o autor, né? Deixa eu só complementar isso, porque eu acho que podem ter visões diferentes. Mas quando eu li. A Mi falou uma coisa que me chamou muita atenção agora e pode ter uma relação direta com a personalidade. A Michelle, ela é a especialista entre nós dois na questão da inteligência emocional. Ela tem uma jornada, uma caminhada mais longa do que a minha. Eu tenho uma caminhada um pouco mais recente do que a dela. E eu sou o generalista. Por exemplo, ela falou assim, isso foi uma coisa que eu aprendi com ela. Quando eu quero aprender sobre algum assunto determinado, eu vou lá, estudo, pego aquela pessoa, pego 4 livros tal e estudo aquilo. Eu já sou generalista. Num dia eu tô lendo um livro sobre autodesenvolvimento, no outro dia eu tô lendo um livro sobre... finanças. Sobre bolsa de valores, no outro sobre política. Vendas. Eu sou muito generalista, eu gosto de livros diversos. O último que eu li, eu tava lendo A Revolução dos Bichos. Então, não tem nada a ver com este assunto assim. Mas por quê? Eu sou um cara que gosta da leitura. Então eu gosto de ler livros diferentes, até por uma questão de conteúdo. E a Mi, ela é cirúrgica. Mais específica. Cirúrgica, assim, nossa, entra muito na profundidade da inteligência emocional e tem muito, muito conhecimento sobre isso. Até porque nós atendemos o coach de uma forma diferente. E justamente o que eu leio talvez me agregue mais para a forma que eu gosto de atender e o que ela lê é cirúrgico pro atendimento dela. Desculpa, meu amor. Não é capaz, contribuiu muito com eles. Então, o que eu tava falando pra vocês sobre mentalidade, né? Quando eu busco um autor, eu busco um que se identifica mais com a minha linguagem, com o meu ponto de vista. E tem esse daqui, do Marcos Fiel e do Thiago Rodrigo, que é um livro muito recente, que é um livro chamado Emocionais. Nesse livro aqui, quem está começando a jornada do autoconhecimento, começando a entender sobre mentalidade, padrão de comportamento, visão, princípios, alinhar expectativa de futuro, o que Deus espera de você, o que você espera de você, como você se comporta. É um livro que ele te traz muito conhecimento de uma forma enxuta, mas muito fácil acesso. E o que você lê é profundo. Então, às vezes, que nem eu disse pra você pega falando só sobre um assunto específico, você fica horas imerso naquele assunto específico. Esse livro aqui, você que não tem um conhecimento sobre inteligência emocional, tá começando sua caminhada agora, quer um norte, quer entender, se identificar, começa por ele. Começa por ele porque você vai conseguir ter muita experiência vivencional, inteligência aplicada na prática, no dia a dia, através de comportamentos, pensamentos. É quase um diagnóstico aí de como tá a sua mentalidade, tá? Então fica aqui, Emocionais. O legal do Emocionais, a mim comentou antes do Daniel Goleman. Todo mundo precisa ler ele, quem quer mexer com inteligência emocional. Mas eu, particularmente, talvez ela também, não sei, não recomendo começar por ele. Não, porque ele tem uma leitura mais densa. Esse daqui tem uma leitura fácil. Se nós, aqui, por exemplo,
Ele é ilustrado, tem as letras maiores, fica mais fácil para ler. A maior, assim, eu acho que é uma grande dificuldade do que as pessoas cometem, é às vezes olharam um livro, nunca tiveram o hábito da leitura e começam direto por um livro de 400, 500 páginas, um livro de leitura difícil. Não vai chegar na metade. Exatamente. Não vai. Comecem por livros menores, mais simples. E falando em livros menores e mais simples, eu sou apaixonada pelo livro que o Lucas vai falar pra vocês agora. O próximo livro que nós escolhemos aqui, os meus 2 livros são leituras bem fáceis. É o Cavaleiro Preso na Armadura. É uma fábula maravilhosa. Esse também foi um livro que eu li mais de uma vez. Ele é uma leitura muito simples. Não tem como você ler uma vez só. Não tem como. É muito gostosa a leitura dele. Ele te leva para um mundo, principalmente lúdico. Quem gosta de livros lúdicos, que te levam a ter paisagens e cenários e personagens. É um livro muito lúdico, gente. Ele é maravilhoso. E também é um livro de simples leitura. Letras grandes, poucas páginas. É uma fábula muito interessante. Eu sempre recomendo, se tu já fez um processo de coach comigo, ou com a Mi, que eu acredito que a Mi também, se eu não me engano, nós sempre recomendamos ler esse livro. Porque ele traz uma sensação de olhar para si mesmo e ver, cara, quais são os erros que eu estou cometendo? Sabe? Quais são as armaduras que eu estou usando? De que forma que eu ando me protegendo, achando que eu estou me protegendo, me blindando de tudo, quando na verdade eu estou muito mais me prejudicando. Esse é um livro para trazer consciência. E da mesma forma como um monge executivo, tu te coloca na posição do personagem principal e tu te enxerga ali, cara, o que eu estou fazendo de errado com a minha vida? Quais reflexões que eu preciso fazer? Você vira um personagem, né? Você vira um personagem. É um livro que uma leitura imersiva. Você vira um personagem, você vai se identificando. E eu vou falar pra vocês, é difícil eu chorar lendo livros. Se eu ouvir narrativas, por exemplo, esses livros todos aqui, além de ler, em algum momento eu já ouvi eles em audiobook. Então, é muito mais fácil eu chorar ouvindo do que lendo. Lendo não, difícil. Mas esse daqui foi um dos que eu, nem me debulhei. Chorei um monte lendo ele, de tão profundo que eu acredito que ele seja, tá? Vale muito, muito tempo que você vai tirar pra ler ele. Então, até agora, Cavaleiro Preso na Armadura, Emocionais, o Monge e o Executivo. Aí agora que eu vou falar pra vocês, é um dos meus queridinhos também. Por quê? Ele te ensina a lidar com aquilo que é mais desafiador na sua vida além de você mesmo, que são as outras pessoas. Cara, se tem uma coisa que é desafiadora, é você entender a mentalidade das pessoas, antecipar o que elas estão pensando para saber qual vai ser a ação que elas vão ter. Parece que não entra na nossa cabeça entender outra pessoa. Até porque uma das frases que a gente mais escuta é: o ser humano é o bicho mais difícil e existe de lidar na face da Terra. Não discordo, porém não concordo. Eu acredito muito que a dificuldade que a gente tem em lidar com as pessoas, ela vem de 2 polos. Primeiro, a dificuldade que eu tenho em lidar comigo mesmo. Se eu não me entendo, se eu não me compreendo, se eu não sei quais são os meus gatilhos emocionais, eu jamais vou começar a entender a outra pessoa. E o segundo polo, é eu aprender a entender as outras pessoas. É importantíssimo, porque cada pessoa é um mundo diferente. E esse livro aqui, ele contextualiza exatamente isso, Especialista em pessoas, com o Thiago Brunet. Eu tive a honra de ser mentorada pelo Thiago. Antes dele lançar esse livro aqui, ele abriu uma única turma. Ele queria fazer um pré-lançamento desse livro e entender se o conteúdo que estava aqui era um conteúdo que fosse bom para que as pessoas... E tirar dúvidas também de até que ponto isso ajudaria as pessoas ou não. E eu tive a honra de estar nessa primeira turma com ele. E desde lá, então, eu aplico todo esse conteúdo aqui de forma assim, direta, constante na minha vida com as pessoas. Ele fala muito sobre os comportamentos das outras pessoas e como que eu devo me comportar para agir com elas. Não é mudar o outro, é como eu me comporto diante do comportamento do Lucas, por exemplo. Quando o Lucas se comporta de tal maneira, é eu entender o porquê que ele está se comportando assim e eu mudar o meu padrão de comportamento com ele. Então, esse livro aqui, ele te ajuda a entender sobre como lidar, principalmente aquelas pessoas difíceis, aquele povinho que sabe, que te tira do seu centro. Porque, cara, vou dizer uma coisa pra você. As pessoas, amor,
As pessoas, elas têm uma mística que depois que ou elas ingressam dentro da igreja e se convertem, ou elas estão no mundo da inteligência emocional, nunca mais elas vão pecar, ou nunca mais elas vão sentir qualquer outro sentimento que vão tirar elas da estribeira. Se fudeu! E não é assim, gente. Gente, a gente erra demais aqui. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Nós precisamos manter a compostura. Às vezes dá vontade de... estudo inteligência emocional, vou pra igreja, fiel. Nossa, mas às vezes dá vontade de xingar umas pessoas do trânsito. O trânsito pra mim é o meu gatilho, gente. O trânsito é o meu botãozinho do descontrole. Alguém me fechou no trânsito, eu já fico pensando, meu Deus, que Pegou vontade. trânsito lotado, alguém fechou ele no trânsito. Eu não gosto de trânsito, gente, eu admito. Buzina. E já eu reconheço que o meu gatilho são os atendimentos nos comércios. Gente, pensa uma baixinha que fica brava de uma hora pra outra. Gente, muda. Eu preciso ter muito autocontrole, ter muito domínio emocional para que eu entenda que aquela pessoa ali não tá num bom momento e que tá tudo bem. É só me retirar daquele lugar e ir para um outro lugar onde que eu seja mais bem atendida e confortável. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que todo esse contexto aqui que a gente tá passando, e assim, ó, tem muitos outros livros que a gente não vai encher esse vídeo agora só com isso. Mas todo esse conhecimento, ele não te torna santo ou blindado contra tudo que vai acontecer. Perfeito. Ele vai te dar instrução. Por isso que esse livro especialista em pessoas, se você não aprende e não pratica, não vai resolver nada. Você vai entender sobre a dor do outro, sobre por que o outro se comporta, mas se você não tomar uma atitude com base no que você aprendeu aqui, não vai resolver nada. O que eu falei lá no começo sobre esse livro ser o mais denso? A mim provavelmente gostava muito já e ela teve uma leitura mais fácil, participou da turma e tudo mais. Só que dos 4 livros que nós escolhemos, esse daqui é o que mais traz conteúdo de fato. Então, se tu estudar este livro aqui, tu vai ter um conteúdo muito poderoso nas tuas mãos. Esse daqui tem um conteúdo pontual, onde tu pode pegar um caderno e ir anotando e ir grifando no livro e fazendo anotações. Este livro aqui, ele é técnico também. Ele te traz um conhecimento, ele te traz sabedoria, ele te traz impacto. Tu consegue utilizar esse livro. Sabe? Tem muitos exemplos cotidianos aqui que você vai olhar e falar assim, nossa, isso aqui é que estava acontecendo comigo, isso aqui eu vivo, isso aqui eu faço, como é que eu vou resolver essa parada aqui agora? Eu vou te dar um breve comentário aqui sobre esse livro, de uma coisa que eu gostei muito quando eu li ele, e ele já tá no começo do livro, então quando tu pegar ele, no começo do livro tu vai encontrar, nas primeiras páginas, na página 15, ele fala sobre as 3 esferas da amizade, sobre os amigos estratégicos, necessários e íntimos. Gente, só de ler isso daqui me abriu a cabeça, me trouxe uma forma de visualizar as coisas de uma forma muito clara. Isso resolveu metade dos meus problemas de network. Parei de me enfiar em confusão desnecessária, fiz uma blindagem contra as pessoas que eram necessárias, coloquei cada um no seu quadrado, literalmente. Você aprende fazendo isso aqui com o livro. Vale a pena ler esse livro com toda certeza. Se você ler só esse capítulo, o ensinamento vai ser grande, o aprendizado vai ser muito, muito grande mesmo. Gente, obrigado por estar compartilhando esse momento com a gente, porque é de muito conhecimento, para nós é muito gratificante. E é claro que você não vai sair daqui sem curtir esse vídeo. É claro que você não vai sair daqui sem encaminhar esse vídeo para outra pessoa, compartilhar, se inscrever nesse canal. Porque a gente está começando, a gente quer muito que você também jogue isso para muitas pessoas, de que elas tenham acesso a esse conhecimento também, que é de forma gratuita e a gente faz com muito amor e carinho para vocês. Imagina daqui a uns anos vocês falando assim, nossa, quando eu cheguei no perfil deles, era tudo mato. Era tudo. Era tudo gafe. Eles não sabiam, eles erravam os vídeos, a edição, era... Vocês meu que Deus! não veem os bastidores aqui, mas tem um sofá lá no fundo, onde tem uma tábua de cortar carne segurando lá no a fundo, câmera. Lá no fundo. E aí aqui nós estamos sentados no chão, então assim, ó, gente, vocês não estão entendendo o que a gente faz por vocês. Mas é isso aí, ó. Valoriza e curte aí, tá bom? Ó. Beijo no coração de vocês. Mais um vídeo, ficamos por aqui. É um prazer sempre conversar com vocês. Nos vemos já já. Até mais. Lá no fundo, eu lá no fundo. É pra dar uma sensação de grandeza, mano. Ai, minha perna.